está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que tá sempre por aqui, né, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, vamos que vamos então, você pode entrar lá, ficar ligado em tudo aí também que tá rolando, tá? Tem sobre Le Mans, eSports, tem muita coisa pra você lá na f1mania.net nessa segunda-feira, então você fica ligado aí, dá aquela entradinha lá. Por enquanto a gente vem aqui no nosso podcast, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais uma semana aqui do nosso Em Ponto, Garcia, e olha, semana de corrida, Race Week. Tem GP da Espanha nesse final de semana lá em Barcelona, etapa inclusive que a gente está colocando aqui como um tira-teima, né, desse grid bagunçado depois dessas 9 etapas aí de 2024, né, Garcia? Então é isso, primeiro bloco a gente fala aqui sobre o Grande Prêmio da Espanha, 10ª etapa da temporada que acontece nesse fim de semana. No segundo bloco, Garcia, a gente segue falando um pouco das regras da Fórmula 1, das novas regras, né? Mas agora da perspectiva do Verstappen, porque segundo aí o tricampeão mundial, né, essas novas regras podem sim trazer problemas com as velocidades máximas na Fórmula 1, Garcia. E para fechar, no nosso bloco finaleira lá, as rapidinhas, Garcia, tem aqui os ativistas climáticos, né, pretendem atrapalhar o GP da Áustria, a gente vai falar sobre isso. Tem também o Ocon que quer continuar na Fórmula 1 e tem aí talvez como destino a Haas. E para fechar, a Ferrari tem um pacote ideal aí, Garcia, para atrair o Adrian Newey, isso segundo o famoso jornalista o Preston, Garcia. Boa, perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então, nessa edição de hoje, segunda-feira, começando tudo de novo, dia 17 de junho de 2024, podcast F1 Mania em ponto, está no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Muito bem, então, pra gente começar essa edição de hoje do nosso F1 Mania em ponto por aqui, é Race Week, a gente tem Grande Prêmio da Espanha nesse final de semana, tá? Então, mais uma daquelas corridas, né, que a gente aguarda, eu pelo menos estou aguardando uma certa movimentação aí. A gente já vem falando nos últimos 2 anos aí que a pista da Espanha, que a gente criticava muito nas 2 gerações antigas de carros da Fórmula 1 aí, funcionou até que bem pra essa atual geração de carros, né? Então eu espero uma boa corrida no final de semana. E não só eu tô ansioso, como também o Lando Norris, viu, Gavi? Ele falou que tá ansioso agora não só pra Espanha, como pra cada pista, porque segundo ele agora em todos os lugares parece que a McLaren tá indo bem, né? E ele falou que também é bom ver onde a Mercedes vai estar, porque eles também têm melhorado bastante, né? Ele até falou, nesse final de semana eles foram mais rápidos o tempo todo. Acho que foi positivo a gente terminar à frente deles, exatamente pelo fato deles terem sido uma equipe mais rápida, e é bom vencer um carro mais rápido, né? Mas ele tá pensando para esse final de semana o seguinte: eles meio que se juntaram à briga com Ferrari, Red Bull e a gente, McLaren, né? Porque é o Lando Norris falando. E na Espanha ele falou assim que isso vai tornar tudo mais emocionante, mais difícil e até mais estressante também, porque agora teremos possivelmente 8 carros lutando lá em cima e se desafiando. Lando Norris cravando que provavelmente na Espanha também teremos uma Mercedes forte ali, Gabriel. Olha, Garcia, tem tudo pra rolar, né? Eu tenho um pouco de dúvidas com a Mercedes, acho que todo mundo tá com essa dúvida aí, né? Mas a Mercedes, de novo, a Mercedes vem numa crescente, foi muito bem ali, né, na última etapa no Canadá, foi muito bem, mas vinha já melhorando o seu carro, né, Garcia? Então, a gente nunca pode duvidar da Mercedes. Agora, do ponto de vista da McLaren, eu acho que sim, cara. A McLaren pra mim, nesse momento, Garcia, é porque a gente tem Verstappen lá na Red Bull, né? Mas em termos de carro, se eu tivesse que apostar em um carro, deixar de lado o piloto, pra mim, o grande time do momento é a McLaren, né? É um carro que mostrou ser muito equilibrado, já foi bom em várias pistas, né? A gente vem falando desse tira-teima aí, porque as pistas vão variando, as características da pista variam, né? Obviamente de etapa para etapa, Garcia.
Então, eu acho que, até por isso que eu acho que a McLaren é o grande carro desse final de semana, né, Garcia? E acho que até por isso que o Norris está também curioso aí, ansioso, essa é a palavra, Garcia, pelas pelas outras etapas, né, porque o grande pensamento do Norris nesse momento é: será que o carro vai ser tão bom quanto está sendo, né, até agora, Garcia, nessas etapas que restam? Tem bastante Fórmula 1 ainda, né, a gente tem mais 15 etapas ainda, né, pro fim da temporada, mas é isso, a expectativa da McLaren é das mais altas possíveis, a equipe vem conseguindo entregar os resultados, né, Garcia? Então, eu acho que vem daí essa ansiedade do Norris. Será que tudo que a gente tem conversado na fábrica vai realmente se fazer valer na pista, né, Garcia? Essa é a grande dúvida mesmo do fim de semana, né? O quanto a McLaren... Vou até colocar isso, hein, Garcia? O quanto a McLaren está superior à Red Bull. Boa, eu acho que é muito isso, né? A gente não tá ignorando o Verstappen, que é um caso à parte, mas eu acho que é um pouco disso, sim. Em Barcelona a gente vai conseguir tirar esse tira-teima aí realmente, para ver a diferença entre McLaren e Red Bull. E claro, no bolo aí a gente coloca Ferrari ali, talvez um pouco, né, chegando ali mais como franco atirador, Garcia, Mercedes. Mas é isso, eu acho que essa etapa, ela vai trazer muitas respostas pra gente, Garcia. Até porque o Verstappen é um cara que ele acaba, no fim das contas, até distorcendo um pouco a nossa visão ali. Sim. No sentido de que não dá pra saber direito desse carro, né? É o Verstappen, né? E ele falou, Gavi, que, assim, as últimas corridas foram difíceis. Falou sobre a questão das ondulações, né, que ele resumiu a zebra, mas a questão são ondulações, né, e ele falou que espera um GP da Espanha sem tantos transtornos, né, espera também que as coisas sejam melhores por aí, mas ele falou assim: o problema com as zebras é algo que ainda não está sob controle, e isso vai tornar as coisas difíceis. O mesmo vale para ondulações, então tem muito trabalho a ser feito aí na esperança de que a gente possa melhorar o carro nesse aspecto também, né? E ele acredita que, se resolver esse problema, a Red Bull pode abrir uma grande vantagem. O que parece que, assim, esse problema parece, a Red Bull não... E quando a gente fala parece, é porque a Red Bull não abre tanto o jogo, obviamente, nem vai fazer isso só depois de resolver, talvez, né? Mas, assim, Sim. Esse problema parece estar ligado muito à suspensão. Aí você mexe na suspensão, você já tá mexendo bastante no carro, coisa que vai se espelhar em aerodinâmica, em toda a estrutura, né? Sim. Então, de alguma forma, a Red Bull precisa estudar esse problema, e o Verstappen garante que não tá resolvido ainda, né? E não tá resolvido, né? Não tá, né, Garcia? A gente falou aí, o comentário final do Grande Prêmio do Canadá foi um pouco no sentido de que foi no braço a vitória do Verstappen, né? Contou ali com um pouco de sorte, a gente até discutiu o que seria sorte nesse caso, né, Garcia? Porque tá muito aliado à competência do piloto em tudo que ele fez no fim de semana inteiro, né? Começando pela boa classificação, pela magnífica, hein, Garcia? Classificação no sábado, né? Ali meio que sem chances, conseguiu tirar uma grande volta onde ninguém estava conseguindo. Então, o Verstappen é um caso à parte, né, Garcia? Mas como a gente diz aqui, ele não vai conseguir levar o carro, né, o tempo todo nas costas, né, Garcia? A gente fala lá de meio segundo, né, um tempo irreal, né? Mas olha, o cara leva meio segundo, mais ou menos isso. Se essa diferença, né, passa de meio segundo, aí não há piloto mais que aguente no braço, né, Garcia? Então, o problema da Red Bull é muito sério mesmo, né? Até porque, se a Red Bull não acha, né, a gente tá falando aí de 2, 3 corridas que a Red Bull cita esse problema de, né, zebra, ondulação de pista, e não consegue resolver o problema, né, Garcia? Enquanto isso, cara, a McLaren, ela parece que tá em evolução, né? A McLaren entrou com várias atualizações e a gente sabe que leva um tempo para tirar 100% disso. O próprio Norris já falou sobre isso, o próprio André Stella também, né? Então, eu acho que a gente tem duas como que eu posso colocar aqui, Garcia? Duas situações completamente diferentes. Sim. Em termos de que, né, a McLaren segue pra cima, né, Garcia? Enquanto eu não vejo isso na Red Bull, né? Tá se garantindo no piloto, cara, por enquanto, nessas últimas etapas. Mas isso uma hora não vai rolar mais, né? É óbvio que se a McLaren continua crescendo e a Red Bull, digamos que estagnou, né? Porque andar pra trás é difícil, mas estagnou,
Então a tendência é que uma etapa, né, as coisas invertam e aí não adianta mais o braço do Verstappen. Então eu acho que é meio que nisso que o Verstappen tá se apegando, né, Garcia? Barcelona, de fato, é uma pista um pouco mais lisa, um pouco mais suave, né? A gente não tem tantas zebras ali, tem algumas sim, mas a maior parte da pista você não tem que atacar tanto ali as zebras, né, Garcia? Ela é uma pista mais de média para alta, enfim. Então acho que por isso que o Verstappen tá um pouco mais tranquilo com relação a Barcelona. Mas logo depois de Barcelona a gente tem a Áustria. A Áustria tem zebras consideráveis, né, Garcia? Sim. É uma pista curta, de poucas curvas, que você tem que ganhar ali, você tem que atacar o máximo possível para dentro das curvas para poder te levar tempo, né? Então, talvez em Barcelona não, mas a conta chega aí e não vai demorar para chegar. Então, o que a gente espera, Garcia, é que não seja só Verstappen, né? Esse final de semana, o torcedor da Red Bull, ele quer ver de fato um avanço do carro, né? Para garantir, como o próprio Verstappen disse, essa tranquilidade, quem sabe aí, pro restante da temporada. E aí, Garcia, o problema é equilíbrio, tá? Então tudo bem. E aí é meio óbvio, né? O que o Verstappen falou aí, se eu resolver o equilíbrio, a gente vai ganhar dar de braçada de novo. Mas parece que resolver esse problema do equilíbrio não é uma coisa tão simples assim. Ela vai perdurando etapas e etapas, Garcia. E talvez na hora que resolver seja tarde demais. A verdade é essa, Garcia. Enquanto isso, a Mercedes, que o GP da Espanha vai ser um teste muito importante. O nosso queridíssimo James Ellison, né? Que resolveu chamar à frente ali o James Ellison. A gente sempre fala dele aqui, né? Ele é diretor técnico da Mercedes. Ele falou que acredita que a Mercedes ampliou substancialmente a capacidade de fazer o carro funcionar. Diz que tem muito a fazer ainda, claro, né? E ele falou que as certezas do que é preciso fazer daqui para frente, a Mercedes vai descobrir agora em Barcelona, né? Aquela velha história, e a gente sempre falou, né? Antes do Bahrein, que resolveu gastar uma grana lá para as equipes começarem a testar, as equipes sempre acharam Barcelona a pista ideal para se testar, para se fazer os testes de pré-temporada ali, pelas características da pista mesmo. Ele falou assim, são vários tipos de curva, uma pista mais quente, né? Isso deixa um teste mais severo para o carro também. Falou que os pilotos vão ter trabalho para fazer uma volta ali boa logo saindo dos boxes, exatamente por outra questão, que é o fato da Mercedes e nenhuma equipe poder aquecer os pneus a mais de 70 graus nos boxes, o que eu particularmente acho até uma bobagem, mas é regra, Sim. né? Que os pilotos vão precisar de muito equilíbrio nessa volta de saída para aquecer os pneus, né, e que vai ser uma dificuldade, porque a Mercedes tem sofrido muito com essa questão de aquecimento de pneus também, né? Mas que vai ser um grande teste aí também. Ele falou que se eles não conseguirem esse trabalho, que é difícil de aquecer os pneus na volta de saída, na volta de saída, o carro vai escorregar, o carro vai ter problema de equilíbrio ali, né? Então, ele acredita que vai ser um teste bem difícil para a Mercedes nesse final de semana. Vai, Garcia, vai, né? Eu acho que o único que tá tranquilo aí, apostando na Mercedes, como a gente citou, é o próprio Lando Norris, hein, Garcia? O Lando, né? Porque a própria Mercedes tá desconfiado aí, né, desse processo aí. Eu mesmo aqui, né, cara, ali... Canadá não dá pra gente pegar como referência, e foi onde vem num avanço, né? Mas onde ela foi bem, foi ali no Canadá, né, Garcia? E em Mônaco, que é outra pista que também tem suas características muito ímpares. Né, muito. O Hamilton, tô maluco aqui, Mônaco, Canadá, Montreal, são pistas que tem ali as suas peculiaridades, né, Garcia? Não dá pra você levar essas pistas, então, né, pro restante, né? Então é por isso que eu tô, assim, bem cabreiro. Eu acho que pode ser que a Mercedes venha, mas a gente não sabe ainda, né, Garcia? Diferentemente do que a gente citou até agora, né, que a evolução da McLaren é evidente, né? É um carro que vem indo bem em todas as etapas, né? Tem evoluindo de etapa para etapa, então não tem muito motivo para chegar aí mal e muito ruim, né? Para mim, de novo, vai ser o carro a ser batido do fim de semana. A McLaren, a Red Bull tem lá os seus problemas, mas precisa corrigir. Agora, a Ferrari, a gente viu ali uma Ferrari muito apática no Canadá, e aí eu coloco isso, a gente já colocou, mas vou colocar de novo, a conta no circuito, né, galera? Um circuito muito diferente, e a Ferrari não se adaptou.
Então agora a Mercedes vai ter que provar ainda que tem esse carro equilibrado, né, Garcia? Não dá pra gente pegar essas duas etapas como referência. Então por isso que eu acho que é isso, além do problema de gerenciamento dos pneus, né, que é um problema da Mercedes, tem o lance da janela, né, a janela de você conseguir colocar a temperatura certa nos pneus, e fora isso, Garcia, tem o layout também de Barcelona, que até agora, né, o Mercedes não se mostrou, o W15 não se mostrou um carro equilibrado ao ponto de desafiar os líderes, né, chegar ali talvez no meio, liderar o pelotão intermediário, tudo bem, mas a gente tá falando aqui de desafiar líderes, né, Garcia, de tentar buscar um pódio, né, e acho que isso tá bem distante pra Mercedes ainda, viu, Garcia? Boa. Quem foi convocado para participar do primeiro treino livre nesse final de semana foi Oliver Bearman. Ele vai substituir o Nico Hülkenberg na Haas, né? De novo, especula-se, e são especulações, que ele será titular na Haas ano que vem, né? Inclusive o chefe da Haas já falou sobre isso. A gente vai ter o Bearman com a gente de novo, né? Dessa vez no lugar do Nico, para que ele possa continuar o trabalho que ele parou em Imola, né? E por aí vai. Então teremos Oliver Bearman se aproximando cada vez mais, inclusive. Por mais que eu esteja falando aqui, são especulações, não tem nada oficial, né? Não tem. Pode ser que não aconteça. De fato, sim, né? Não tem, né, Garcia? Exatamente. Pode ser que não aconteça, né? Mas um fato é que ele vem se aproximando bastante da Haas, isso sem dúvida, né? Sem dúvida, né, Garcia? Eu acho que também aí, né, a gente tá falando de apostas, também apostaria que ele vem pro ano que vem, até porque as equipes parecem estar um pouco mais abertas a isso nesse momento, né, Garcia? A gente fala... Que bom, né? Então, parecem estar ali, tipo, aceitaram que precisam colocar os novatos e tudo mais. A gente vê a Mercedes, né, caminhando para isso também, não é certo, mas parece que tá tudo sendo construído realmente pro Antonelli assumir no ano que vem, então é um caminho bacana que a Fórmula 1 segue de dar experiência para esses novatos, né? Até porque vai chegando no limite também que não tem mais o que fazer, né, Garcia? Quem vai resgatar aí de novo, né? Não tem mais também piloto para resgatar, né? A verdade é que eles foram todos resgatados várias vezes. A gente tem vários resgatados no grid hoje, né, Garcia? Tem ali, o Hülkenberg é um resgatado. O próprio Magnussen, né? Tava fora ali, Garcia, voltou. Quem mais? O Alonso, né, Garcia? O Alonso, mas... O Ocon ficou um ano fora, a gente achou que nem ia voltar mais. Toda vez que o Bottas fazia uma bobagem, a câmera da transmissão cortava pro Ocon lá do lado do Toto Wolff. Verdade, e ele voltou. Verdade, voltou. E voltou também pra sair, parece agora, né, Garcia? Não durou muito aí, né? Não sei, ali não tá fora do grid ainda, mas também não tá fácil de inserir pro Ocon. Agora, a gente vê essa mudança aí, e na verdade, essa aceitação das equipes de, olha, a gente tem que colocar os novos talentos mesmo, né, os novos pilotos e tal, e eu acho que é muito bacana, cara, a gente precisa disso, né, obviamente, eu já disse aqui que o problema disso vai ser piloto novato, cara, pra andar no limite, ele vai acabar batendo, Garcia, não tem muito segredo, sabe, cara, não tem, né, não foi o caso de todos os pilotos que a gente vê aí, né, eu cito como grande exemplo o Verstappen, que muitos pediram até a saída dele da Fórmula 1 antes dele se tornar o tricampeão que é, e o baita piloto que é também. Então esse é um problema que a gente vai ver, mais novatos, mais acidentes, mais prejuízo para as equipes, Garcia, né? E eu acho que isso que conta mais até, né? A gente tá vivendo aí já há algum tempo o teto orçamentário, então um piloto novato que traga algum prejuízo, ele tem que entrar na conta também, né, Garcia? Você tem que botar ali no orçamento já alguma coisa relacionada a quebras e acidentes, mas, né, ossos do ofício, né, Garcia? Tem que passar por isso e vai dando experiência justamente para que não aconteça isso, até porque o Bearman, cara, tô falando aqui que vai bater, que não sei o quê, mas foi um cara que fez uma corrida boa pra caramba, né, Garcia? Foi muito limpinho, e de repente nem seja esse caso, né? De repente nem seja esse caso. Então, é isso, acho que tem tudo pra gente ter alguns novatos estreantes no ano que vem. Aí o Bearman é um deles, Garcia. Boa, show de bola, é isso. Bom, vamos partir aqui pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto.
Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, Gavi. Vamos falar sobre as novas regras da Fórmula 1 que vão entrar em vigor em 2026. A gente, inclusive, fez um programa na sexta-feira que a gente deu bastante atenção para isso. É um trabalho que vai ser difícil explicar todas essas regras, mas a gente vai tentando, e você que tá com algumas dúvidas aí pode escutar o programa de sexta-feira, dia 14 aí também, que a gente falou bastante sobre, tá? Enquanto isso, a gente fala de uma certa repercussão entre os pilotos. Aí o Verstappen começou com isso, né? Começou com essas repercussões e velocidades. No começo a gente, acho que foi em fevereiro que a gente falou assim, a FIA tá preocupada porque a velocidade do carro parece muito baixa, e agora o pessoal tá preocupado porque a velocidade é muito alta, né? E o Verstappen já falou, olha, as velocidades parecem muito, muito altas em alguns lugares, com menos aderência e downforce, isso pode tornar as coisas um pouco mais difíceis, mas não é algo com o qual esteja naturalmente preocupado. Ele falou assim, depende só de como os dispositivos aerodinâmicos vão funcionar, quanta pressão aerodinâmica a gente vai conseguir, o quanto eles vão permitir que a gente consiga também, né? E o quanto isso vai retroceder em certos lugares, né? Ele só ressaltou, Gavi, que a FIA precisa analisar minuciosamente as questões de segurança, né? Ele falou aqui que é algo que a FIA vai precisar trabalhar com a Fórmula 1 para ver o que é seguro e o que não é, porque detalhe também que a gente falou de novas regras, falou de qualidade de corrida, falou de qualidade do carro, velocidade e tudo mais, mas a gente tem pouco falado mesmo em segurança, né? Sim, verdade, Garcia, verdade. A gente tem pouco falado de segurança, que é, né, fator primordial aí, né, cara? A gente... Sim. Né, acho que tudo tem que girar em torno da segurança também, né, Garcia? Os carros têm que... Inclusive, cara, o caminho que a gente fez para chegar no nível de segurança que a gente tem hoje dos carros foi um caminho árduo, né? Um caminho doloroso, né, Garcia? Quantas vidas se perderam aí nesse meio termo, né, cara? Então... Bom, a gente tem o grande exemplo Ayrton Senna, que foi um divisor de águas, né, de lá pra cá. E aí a gente viu a evolução, né, cara, dos carros, o carro mais pesado e tudo mais, mas que salvou várias vidas. E aí a gente tem como um exemplo, cara, de que o carro é muito seguro e que, se não for uma grandíssima tragédia, ninguém vai morrer mais, que foi o Grosjean, Garcia, né? Acho que aquele exemplo ali do Grosjean, que o carro pegou fogo ali, era pra ter, sim, enfim... Então não dá pra você abrir mão desse processo. Por que eu tô citando essas coisas, Garcia? Porque a gente, né, arduamente chegou num carro onde parece que ele é, né, invencível, vou colocar essa palavra. A gente teve vários momentos, eu citei do Grosjean aqui, mas teve o do Zul em Silverstone, que ele foi capotando lá, né, Garcia? Que era pra ter morrido, teve... morrido, não sei, mas... né? Que eu ia falar isso, eu ia falar Grosjean e Guanyu Zhou, acho que foram os dois que mais assustaram. Sim, teve o próprio Hamilton e o Verstappen, teve o Alonso e o Norris, então várias coisas que, né... bem lembrado, né? Hamilton e Verstappen em Monza. Foi o Verstappen e o Hamilton. O Verstappen estacionou na cabeça do Hamilton, isso em Monza ali, na primeira chicane, né, Garcia? E teve também ali, agora eu não me lembro, acho que foi Spa-Francorchamps, né? Que deu um baita acidente e que o Norris sobrou pra cima do Alonso também. Sim. Né? De cima ia bater na cabeça dele, então... por que eu tô dizendo isso? Porque todo esse caminho que a gente fez, Garcia, a gente não pode abrir mão por causa de novas regras e um novo motor, etc e tal, né? Então, a gente fala muito de velocidade, etc e tal, mas pra mim é isso, né? A preocupação com a segurança, ela tá meio que presumida já, né, Garcia? Vamos ter carros rápidos, com novas regras e tal, mas que continuem seguros. Eu acho que isso é primordial, né, Garcia? Isso é primordial. Carros tem que continuar com a segurança. Podem mudar um monte de coisa lá, mas que continue com a segurança que a gente tem hoje, que, de novo, parece que são carros, e vou colocar isso, porque não é indestrutíveis, porque eles se destroem, mas invencíveis, né, Garcia? Boa, é isso. Já o Christian Horner, Gavi, foi comentar também sobre isso, foi perguntado sobre, né, e ele cobrou... não falou sobre a questão da segurança, mas ele cobrou mais liberdade para que as equipes possam criar dentro desse novo regulamento, até para que os carros não sejam todos iguais, que era um medo que a gente tinha, inclusive, para essa geração atual, que tá na pista agora, né? E ele até brincou, ele falou assim, como o Colin Chapman já dizia, né? Mostre-me as regras e eu decido se eu entro ou não. E ele falou assim, a gente tem teto orçamentário, a gente tem a criatividade da engenharia presente para que a categoria não se torne só uma fórmula de bateria, mas sim uma combinação de chassi e motor. Se você não tem o melhor motor, você talvez possa compensar um pouquinho no chassi e vice-versa.
né? Então ele falou assim, é encontrar esse equilíbrio. E ele falou que ele acredita até que o Nicolas Tombazis, que é o diretor de monopostos da FIA, que está liderando esse projeto, esteja ciente. E aos poucos os chefes de equipe, pilotos, vão dando as suas impressões aí para que a FIA se mexa, porque a coisa tá atrasada. Tá atrasada, né, Garcia? Tá atrasada. E, assim, e fora tá atrasada, a gente tem comentado aqui sobre essas regras novas e tal, né, Garcia, de 2026, que ninguém sabe muito ao certo, porque de fato a gente não tem ainda uma definição, né? Não há ainda uma clareza nisso. Não tem martelo batido não ainda. Tem. Vai ser assim, pronto, acabou. Exato, a gente não dá pra chegar e falar, ó, vai ser... eles estão encontrando... Na verdade, era pra ter sido isso, porque a Fórmula 1 veio e apresentou as regras. Pá, tá aqui, plum. Aí as equipes todas falando, não, né, Garcia? Não, tá, isso aqui tá errado. Então... E aí a velocidade não vai dar certo, e aí como é que vai fazer? Porque o carro, né, todos esses problemas que a gente tem falado durante esses episódios aí, né, o carro, ele não é rápido o suficiente na reta, e aí também não é na curva, enfim. Depois ficou rápido demais. Rápido demais. Então, né, é isso, Garcia, a gente não tem uma definição de fato, e já, o tempo tá passando, né, Inclusive já fala-se, a gente comentou aqui também, mas já fala-se sobre um adiamento das regras, né, já fala sobre sim um adiamento para 2027 ali. Agora, é o que você falou, a gente tem motores chegando, mais do que motores, a gente tem grandes marcas chegando na Fórmula 1, né, Garcia, a gente tem a Audi, acho que o maior exemplo é a Audi, Honda, né, retornando, e então é uma encruzilhada aí complicada que a Fórmula 1 se meteu, né, tem pouco tempo para fazer isso e tá brigando com a física, cara, a verdade é essa, né, não é uma coisa, como a gente disse aqui, não é uma coisa tão fácil de resolver, né, ele tem um problema ali que a física, né, não tem como, a física impede de resolver o problema nesse momento, né, Garcia, então, não sei de fato qual que vai ser a saída, Garcia. Tá complicado para a Fórmula 1, o tempo vai passando, né? As equipes precisam desenvolver os carros logo, e para você encaixar um motor novo precisa também de um chassi novo, né? A gente sabe disso, então não tem como você, vamos manter motor, né? Tudo bem, em 2026 vamos ter motor, então a gente dá um jeito de encaixar nesse chassi, só se fosse, entre aspas, uma gambiarra, vamos dizer assim, né, Garcia? Vamos usar o que a gente já tem, vamos tentar encaixar um novo motor. E o que isso tem resultado também é num carro muito pesado e num carro muito lento. Então, olha aí, só problema eu citei, né, Garcia? Não tem um caminho assim que você fala, puta, esse é o caminho que a Fórmula 1 deve seguir nesse momento. De fato, tá tudo muito nebuloso, né? Tanto entre equipes, tanto a própria FIA e a Fórmula 1 parecem estar ali também sofrendo um pouco para descobrir qual é esse caminho, e aí, por consequência, a gente também, né, Garcia? Não tem como, né? Então, é uma situação realmente nebulosa aí, como que serão essas regras de 2026, tendo em vista que terá que ter mudanças, né? Para poder colocar esse novo motor, não tem como manter o que a gente tem hoje. Então, esse é o grande problema também, Garcia. Fazendo aquele resuminho básico que a gente tenta fazer sempre, e a gente vai tentar fazer mais daqui pra frente, muda motor, é obrigação, porque as montadoras estão chegando, muda motor, esse motor é diferente, ele é menor, ele é mais simples, são apenas 2 motores, né, combustão e o elétrico, sai o MGUH, que é o que recupera a energia ali do calor. Sem este MGUH, o carro ficou lento. Além dele ser menor, já precisava mudar o desenho do carro. E por que você não pode colocar esse mesmo motor no atual carro? Porque você não tem esta recuperação de energia, então ele seria muito lento de retas, né? Sim. E aí agora fizeram a mudança, né? Metade bateria, metade motor de combustão. Virou um motor extremamente potente, mais uma vez mexe na aerodinâmica, virou um motor com muita saída também, um motor agressivo até para os pneus, a própria Pirelli está preocupada, então tem muita coisa acontecendo aí. E George Russell, né, mostrou receio também, falou que os carros vão ter um desempenho muito diferente, e ele falou isso também, ele falou assim, olha, a gente teme que a gente veja acidentes a 360 km por hora, porque isso seria meio louco, né? E aí ele falou, os carros vão ter um desempenho diferente, né? Porque, assim, especula-se isso, que ele chega a 360 por hora, né? E ele falou assim, a velocidade nas curvas vai cair bastante, mas eu tenho certeza que as equipes vão encontrar maneiras de aproximar do que a gente viu hoje, né?
E mais que isso, ele falou do ponto de vista dos pilotos, a gente até quer os carros mais rápidos, a gente quer se sentir em um caça-jato. Em 2020, 2021 as coisas até eram assim. Os carros estão ficando rápidos novamente. No ano que vem talvez a gente chegue perto dos tempos de 2020 e vai ser uma pena a gente perder um pouco do desempenho de novo, mas por outro lado, vai melhorar se a gente tiver corrida com menos downforce e menos ar sujo, né? Ele falou assim, no fim das contas a gente não pode ter tudo, a gente precisa escolher as batalhas que a gente vai disputar, ele falou. Então aí, Garcia, bom, acho que você ter citado isso foi um bom resumo do que a gente falou, né, Garcia? Sim. Não sabe o caminho direito, né? Vai ter que caminhar por um lado e abraçar aquela ideia e ir atrás daquilo, né? É isso hoje, a gente não tem... A gente começou falando aqui que parecia que ia dar uma legal, né, Garcia, lá no começo, quando, olha, então a gente vai ter um sistema autônomo, Garcia, como é que era? Das aletas? Era ativo primeiro, né? Ativo. Essa é a palavra, né? Então seria um sistema ativo, ou seja, um sistema que ia trabalhar sozinho ali para poder compensar as coisas. Aí mudou para um sistema manual, né, Garcia? Então de ativo nem automático é mais, porque não vai ser, não é automático também, ele vai ter que ser acionado pelo piloto. Então, eu não sei, no começo ali parecia uma coisa mais tranquila, do tipo, olha, a gente vai ter uma compensação, sim, né, Garcia? Vamos compensar, sim, vai ser isso. Né? Na reta, abre o DRS, né? A gente mantém a velocidade, na curva a gente tem um outro tipo de alerta, que automaticamente é ativado ali e tal. Então a gente mantém a velocidade e aí usa o Push to Pass, que seria essa introdução, né? Isso eu tô falando lá do começo, né, Garcia? Aí usa o Push to Pass pra passar e é isso que a gente vai ter na Fórmula 1 agora. Pum, né? Claro que aí muda tamanho de carro, muda peso, mas assim, aí aos poucos você vai dando essas informações, mas pro esporte, pra quem acompanha, basicamente é isso que muda, né, sim, Garcia? Basicamente é isso que muda. Mas tomou um rumo totalmente diferente. Como eu disse, as aletas ativas passaram a ser nem automáticas, passaram a ser manuais nessas discussões, né, Garcia? Então, é de fato uma coisa que começou parecendo que estava bem encaminhada. A gente está num ponto hoje onde eu disse aqui, vou repetir, porque é isso, né? A física impede uma solução, então não sei qual é que vai ser o caminho que eles vão traçar, né, Garcia? É isso. Eu acho, assim, pensando aqui, cara, se você tem um problema físico, que não tem como mudar a física, né, Garcia? Você vai ter que voltar atrás, cara. Você vai ter que andar uns passos para trás, Garcia. Não vai ter jeito, entendeu? Não vai ter jeito. Ou com relação aos motores, porque aí o passo atrás, vamos tentar analisar aqui para dar uma possibilidade para quem tá ouvindo a gente, Garcia. Vamos supor que então, né, a gente vai voltar atrás com relação aos motores. Cara, isso seria crucial, porque o novo motor é o que tem atraído todo mundo, né? Vai ser retirada do MGUH, então parece que isso não vai ser, tá? A física a gente não tem como alterar. Então talvez o caminho seja, Garcia, infelizmente, um carro de Fórmula 1 mais lento, cara. Hoje é isso que a gente tem, né? É isso que a gente tem. Vai andar pra trás, vai ter um carro mais lento. Até se recuperar em como algum já momento, aconteceu. Como já aconteceu, né, Garcia? Não seria a primeira vez. Quando a gente tinha V12 lá, a gente passou por momentos onde o carro chegou a ser mais lento do que uma outra geração, não é verdade? A gente teve momentos já na Fórmula 1. Então, parece nesse ponto que as soluções da Fórmula 1, as outras soluções não são viáveis. Então, a solução é você botar um carro de fato mais lento na pista, né? Agora, mais lento que o Fórmula 2, então a gente vai deixar o Fórmula 2 mais lento ainda. Isso aí não é muito um problema, não. Né, Garcia? Limita meia dúzia de coisa lá e já era, né? Já era, né? Mas ficou mais lento que a Fórmula 3. Deixa a Fórmula 3 mais lenta. Eu não tenho dúvidas que se o caminho tiver que ser esse, eles vão fazer isso sim, Garcia, para proteger o esporte maior, né? Como você disse que eu gosto de falar, o pináculo do esporte amador. De fato é isso. Não é? Então tem que proteger e nesse momento os caminhos parecem ser esses. Boa, Garcia. Perfeito, é isso. Bom, vamos lá para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto, aqui nessa segunda-feira. Gavi, vamos com as nossas rapidinhas por aqui. Esteban Ocon, tá? Vou começar com ele. Ele tá falando aí, né? Primeiro,
demitido demitido não, não renovaram o contrato dele, dispensado da Alpine, isso é o melhor, dispensado da Alpine, diz que não sabe, né, na Fórmula 1 que o futuro reserva, diz que tá animado para desafios futuros, diz que tem mais 15 corridas pela frente esse ano, diz que precisa fazer um bom trabalho, se motivar bastante para as corridas ainda, né? Falou que o objetivo dele é estar na Fórmula 1, e isso tá muito claro, ele falou, é onde eu gosto de estar, mas não confirmou nada ainda. Ele que vem sendo considerado, inclusive, para substituir Valtteri Bottas, ou Guan Yu Zhou, né, tanto faz, para ser companheiro de equipe do Nico Hülkenberg na Sauber ano que vem, futura Audi. E talvez tenhamos Ocon por mais um tempinho ainda, Gabi. Talvez, né? Talvez. Sim. Cara, Ocon ou Guan Yu Zhou, Garcia? Cara, Difícil um pouco a pergunta mesmo. Guan Yu Zhou, erra menos. Também. Eu ia votar no... Erra menos. Eu acho que o Bottas, pra mim, eu cortaria da lista já também, viu, Garcia? Que deve já deu, chega. horrores também, né? Comparado com os dois aí, entendeu? Deve custar... O tal do know-how que ele levou da Mercedes não serviu pra nada. Não serviu pra nada, até porque também, né, Garcia? Chega lá, a equipe é outra, o processo é outro, o túnel de vento é outro, software de CAD, criação do CAD é tudo outro, né, Garcia? O dinheiro pra investir, o processo. E a Sauber também, talvez ele fosse interessante numa equipe, por exemplo, como a Audi. Talvez, né? Porque eu também não conheço lá o Valtteri Bottas lá no paddock pra saber se ele é um cara que se dedica a isso mesmo, né, Garcia? Assim, tá? Porque uma equipe que chega com uma grana, com investimento, talvez possa absorver. Olha, na Mercedes eles faziam assim, então vamos fazer aqui assim também, né, Garcia? Agora uma equipe em processo, que nem a Sauber, que tá aí, que vai deixar pra ser a Audi, não tem muita funcionalidade mesmo, né? E também não tem conseguido bons resultados. Então, pra mim, eu tiraria o Bottas. Aí ficaria essa disputa entre o Ocon e o Guan Yu Zhou, cara, né? Eu confesso que com o tempo eu também fui desanimando com relação ao Ocon, mas eu já defendi o Ocon aqui, Garcia, se você lembrar, né? Eu também. Eu defendi o Ocon, cara. Ele chegou com uma pinta ali, nas categorias de base ele foi muito bem, ele, como ele gosta de dizer, aqui vou dar uma moral pra ele agora, hein, Garcia? Ele venceu o Verstappen, né? Durante muito tempo ele se achou grande injustiçado, porque o Verstappen logo foi pra Fórmula 1, ele demorou muito tempo, e aí foi o Gasly, não foi ele, né, Garcia? Enfim, então tem uma história bacana por trás do Ocon, sabe? Agora, o que ele tem feito na pista, realmente, né, eu acho que é merecido esse gancho dele aí, merecido. Agora, pensando também, cara, entre o que a gente tem de opção e... Se você falasse pra mim, olha, ele vai tirar o Ocon pra pôr um novato aí, qualquer um, tá bom. Agora, pra pôr o Bottas, eu também prefiro o Ocon, entendeu, Garcia? Sim, ok, entendi. Sabe? Pra deixar vamos chamar o Hülkenberg. Não, deixa o Ocon lá, dando umas batidinhas, a gente fica falando mal dele aqui, hein, Garcia? Lá no parque fechado nós dá uns banana pra ele, entendeu? Agora, porque também é o que a gente tá falando, cara, trocar 6 por meia dúzia. O Ocon, eu acho que ele é um cara que tem mais garra, pelo menos, que o Bottas, né? É isso, né? Não sei, a gente vê o Bottas pilotando, cara, nem vê direito, né? Mas quando mostra, né? Enfim, não sei, eu acho que eu como chefe de equipe, me parece que o Ocon é um cara que estaria um pouco mais de motivação, né, Garcia? Um cara ali que, né, não andou na frente ainda, né? Enfim... falei pra caramba aqui, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que se você tiver a oportunidade de escolher entre um desses daí que já foi, eu ficaria com o Ocon, mas tendo a possibilidade de escolher entre um novato, incluindo o Guan Yu Zhou, eu ficaria com o Zhou também, Garcia. Não sei se deu pra entender, mas é mais ou menos isso. Deu sim. Vamos pra próxima aqui. A Ferrari, segundo o Mark Preston, né? A Ferrari teria o pacote ideal pra atrair Adrian Newey, Gavin, tá? O Preston, ele falou assim, olha, o destino dele vai depender do pacote oferecido por uma equipe. E ele falou que para Adrian Newey 5 áreas são cruciais: motor, pneus, pilotos, recursos e equipe técnica. Ele diz que várias equipes até possuem essas peças, né? Mas isso vai tornar a decisão difícil. O Mark Preston, ele trabalhou com o Adrian Newey na McLaren, tá? Eles tiveram uma parceria vitoriosíssima ali. O
Kimi não, o Mika Hakkinen que eu diga, né? E olha só, quando a gente fala aqui desses 5, motor, Ferrari tem. Recursos, Sim. nem se fala, a Ferrari tem muito dinheiro. Né? Pneus, a Ferrari se acertou com os pneus, tinha problema, se acertou. Total. Mais uma aqui, equipe técnica. O Fred Vasseur tá montando um baita time lá, tá levando todo mundo. Chamou todo mundo. Né? E pilotos serão Leclerc e Hamilton, não dá pra reclamar, né? Não dá pra reclamar. Tem tudo, né, Garcia? Tem tudo. E, inclusive, isso que o Preston falou aí, a gente vem citando aqui desde o começo do ano. Sim, né, Garcia? Sim. Que a Mercedes, que a Ferrari vai com tudo pro ano que vem, né? E aí, nesse meio de caminho, adicionou o elemento, só esse elemento, né, Garcia? Diga-se de passagem, Adrian Newey, cara, né? Pro Newey, é o que a gente comentou aqui, pensando no Newey, sou o Newey. Cara, ou eu me aposento, porque eu tô de boa, mas a gente que conhece esses caras, que trabalha a vida inteira, quem sabe que esses caras não se aposentam, né, Garcia? Sim. Tem isso, tem que levar isso em consideração. Né? Eu tenho um exemplo da minha família, cara, né? Meu pai não se aposenta nunca vai se aposentar, Garcia, entendeu? Vai trabalhar a vida inteira, velho, porque ama trabalhar, entendeu? Porque é a vida do cara, né? E eu acho que quem tem dúvidas que a vida do Newey é a Fórmula 1, Garcia? Ninguém, né? O cara, a vida dele toda dedicada ao esporte. Então, assim, tem esse lance desse desapego, que eu acho que tem que ser levado em consideração, não é fácil. A maior parte das pessoas optam aí, talvez, por um trabalho um pouco menos cansativo, desgastante, que foi o que foi citado até. Talvez possa ser isso, né, Garcia? Você exerce uma liderança ali, digamos que não tão ativa, né? É possível fazer isso, sim, ainda mais no mundo de hoje, super, hiper, mega conectado, né, Garcia? Então, ou você vai se aposentar, ou, cara, qual é o melhor cenário pra ele ir? Falaram de ele ir assumir uma parte da Williams pra ser puta dor de cabeça, Garcia, né? Puta dor de cabeça. E assim, eu vou ter 15% de uma coisa, vamos supor, depende de quanto aquilo vale, é bom ou pode ser ruim também, né? Sim. Você pega 15% da dívida porque quando você é sócio de um negócio, Garcia, isso é importante dizer, que as pessoas acham que você é sócio pro bem, sócio pro mal, né, Garcia? Você tem 20, a não ser que você receba de lucros, enfim. Mas eu não acho, assim, pensando no Newey, eu vou assumir lá uma bronca na Williams pra tentar desenvolver um carro campeão junto com o Sainz e aí ganhar 20% da equipe, não sei, né? Agora, na Ferrari é uma coisa muito concreta, cara. A gente citou aí, ela tem tudo, tem o Hamilton, então tem tudo pra ele. E tem também outra coisa, que é o sonho de todo mundo que trabalha na Fórmula 1, querer um dia trabalhar na Ferrari, né, Garcia? Isso também não dá pra ignorar, cara, né? Isso não dá pra ignorar. É o que o Hamilton tá fazendo um pouco, tem dúvidas que também, quando teve oportunidade ali. Então é isso, cara, eu acho que pra mim, os caminhos do Newey é esse. Ou ele vai se aposentar, ou ele vai assumir essa Ferrari aí, Garcia. Boa, perfeito. Bom, mais uma, a Grande Prêmio da Áustria tá chegando, né? Dia 30 de junho, sem ser nessa semana, na próxima. E a corrida pode sofrer alguns problemas aí, atrasos, devido a algumas possíveis manifestações de ativistas climáticos. De acordo com o jornal Kleine Zeitung, a polícia austríaca já teme que os ativistas bloqueiem o acesso ao circuito Red Bull Ring, como já fizeram em 2023, deitaram no asfalto e tal. E a remoção dos manifestantes consome um certo tempo, então as autoridades já estariam tomando algumas medidas preventivas, né? A Áustria não pretende prender antecipadamente os ativistas conhecidos, os líderes e tudo mais, porque a polícia reconhece o direito à manifestação, mas destaca a necessidade de manter a ordem pública durante o evento também, que deve receber 300 mil fãs ao longo dos 3 dias. E invasão de pista durante a corrida não é considerada uma ameaça, porque a segurança no circuito é considerada rigorosa o suficiente para impedir que alguém ultrapasse as cercas e chegue ao asfalto. Acho interessante até porque eu sou desses, tá? A polícia austríaca reconhece o direito à manifestação. Então, vamos lá, beleza, você se manifesta, eu venho aqui, eu tento manter a ordem, claro, de preferência sem violência, porque principalmente questões ambientais aí são questões muito em vogas, então cada um vai lá e faz o seu. Eu penso muito assim, sabe, Gabi? Pode parecer meio anárquico da minha parte, mas eu penso, você quer se manifestar, vai lá e se manifesta. E eu vou lá e eu tô indo lá pra tirar você.
E tá tudo bem, eu só não vou bater em você, não vou atirar em você, porque aí eu já não acho legal. E você também, por favor, não bata em mim, não bata em ninguém. Não bata em mim, exatamente, né? Não bata em mim, não bata em ninguém, não comenta nada. Quer fechar uma rua? Fecha, velho. Eu vou lá, a gente vai, a gente negocia, a gente sai, a gente tira você daqui e pronto, acabou. Eu acho que é assim que funciona. Digamos que é uma anarquia controlada, se é possível isso. Mais ou menos isso. Né, uma anarquia monitorada, né, cara? Meu, é isso. Tem o direito de se manifestar, né, Garcia? E aí tem o direito do outro de ir e vir, né? Aqui, não sei como é as leis lá, mas aqui é isso. Então, é cada um fazendo o seu papel, né, Garcia? Agora, eu numa situação dessa, cara, sei lá, eu acho que, meu, já tá conversado que vai... É que você separar um lugar pra fazer protesto não é mais protesto, né, Garcia? Isso que é problema, né? Olha, vocês podem se protestar aqui, isso não é protesto. Concorda comigo, Garcia? Ah, sim, isso não é protesto. Eu vou te dar uma praça aqui pra você protestar. Não é protesto. Eu vou fechar essa rua aqui pra você protestar, hein, Garcia? Isso não é, eu reconheço que não é, né? Não é assim. Então é isso, cara, cada um vai fazer... Ou seja, já vamos sabendo que vai dar ruim em alguma hora lá também nessa questão, né, Garcia? Vai ser notícia da semana da Áustria, né? Porque são 300 mil pessoas e então... né, a gente vai, é o que você falou, vai ter os caras protestando e vai ter a polícia lá pra tirar os caras também. Isso esse duelo já tá marcado, hein, Garcia? E vamos falar a verdade, assim, é porque é que é aí que eu falo que é um lance da anarquia controlada, como você falou, né? Você não tá... a gente ama a Fórmula 1, certo? E a gente sabe que é um grande evento, né? Mas não é um circuito de ambulâncias pra salvar as pessoas de um desastre. Vamos fazer um negócio aqui, vamos impedir. Não, é uma corrida de Fórmula 1, cara. É uma corrida de Fórmula 1. Então tudo bem você, tá? Vai, atrapalha um pouquinho lá. É só uma corrida de Fórmula 1, não é nada demais também, né? Sim. Ah, mas a TV não gosta que atrasa, o fulano no ano que é o patrocinador, que não sei o quê. Aí dane-se, amigão. Né? Você tá aí, inclusive, acho muito legal que ativistas ambientais escolham a Fórmula 1, que é a categoria mais hipócrita ambientalmente falando, né? Porque esse ano até deu uma melhoradinha, mas a Fórmula 1 fala em cada vez mais polui menos, né? Aí cruza do Azerbaijão pra Miami numa semana, na outra tá de volta pra Europa, faz não sei o que, tal, sabendo que avião é um negócio que polui pra caramba, e a principal patrocinadora da Fórmula 1 é a empresa que mais polui no mundo, que é a Aramco. Então, assim, é meio hipócrita isso. Então, o ativista ambiental vai lá e vai protestar contra a Fórmula 1, vai atrasar em, sei lá, meia hora o TL1? Faz, gente, faz. Acho que se aí não vai atrasar, né, Garcia? Eu ficaria lá fotografando ainda. Não vai atrasar. Não vai. Os caras dão um jeito lá. Mas se atrasar também é só uma corrida de Fórmula 1. E no fim, né, Garcia? E no fim, quem vai se prejudicar nisso, tudo quem que é, Garcia? Se tiver... Não, porque é o que você falou, vai começar pontualmente na hora... O fã, cara. Que vai sair também um pouquinho mais cedo de casa, porque já tá sabendo. Vai ter que... já, entendeu? É isso, o cara vai ficar 3 horas lá no trânsito, talvez os jornalistas, né? As pessoas comuns, né, Garcia? Porque os pilotos, já sabendo disso, os caras já vão de helicóptero, já não iam antes, né? Agora vão, né? O Horner, provavelmente também, né, Garcia? Sei lá, quem vai ser o diretor de corrida, mas também, né? Mas é isso, cara, faz parte do jogo. E a Fórmula 1 é o que você falou, cara. Além de tudo isso, de ser o esporte que polui muito, tem um lance da hipocrisia que tá presente. É uma maior vitrine do mundo, eu acho. Uma das maiores, se não, né, Garcia? Porque o cara protestar lá, ele vira notícia no mundo todo, né? Então isso também não pode ser desconsiderado, né? Pra quem faz isso, pra quem é, né, o defensor... Como que eu posso colocar? Não é porque não é protestantes. Manifestantes, pessoal que... Os manifestantes, né, Garcia? Os manifestantes, eles vão escolher a vitrine, cara. Qual é a vitrine? É isso. Né? Então, as coisas estão ligadas. É um processo, né, Garcia? Que respeitem os processos, né, cara? A verdade é essa. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais aí, pode mandar mensagem pra mim lá no meu Instagram, pode mandar mensagem pro Gavi também. Faz pra falar com o Gabriel Gavinelli. Pra falar comigo, Garcia, tem meu Instagram, @Gabriel Gavinelli com 2 L's. Tem também meu TikTok, que é Gabriel Gavinelli F1. Então, segue a gente lá, manda uma mensagem aí
E tamo junto, Garcia. Boa, perfeito, é isso. Quem quiser falar comigo, meu Instagram, @carlosgarciafm, manda mensagem pra gente aí, a gente até lê algumas aqui no programa. E valeu demais pela presença de todo mundo, a gente volta na próxima quarta-feira, semana de corrida, você vai acompanhando com a gente por aqui. Race Week. Muito obrigado pela sua presença e valeu você também, Gavi. Valeu você, parceiro, é isso, Race Week, tamo junto, 10ª etapa, muita coisa aí nessa semana ainda, é nóis. Perfeito, é isso, tamo sempre juntos. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.